Então, um bom dia aí para todo mundo e vamos iniciar mais esta semana de reflexões, sempre nos nutrindo com a palavra de Jesus a cada dia no seu Evangelho. Hoje a igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, um jovem que se tornou um modelo, para jovens também que querem viver a vida cristã e também a vida consagrada. Então hoje peçamos por todos os jovens, tantos rapazes e moças que decidem seguir Jesus na vida consagrada, na vida religiosa, então que sejam também fiéis e se inspirem no exemplo de vida, de amor, de dedicação, de humildade, de simplicidade, de pureza de São Luís Gonzaga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reuniste no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o conseguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, hoje o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Estamos praticamente ali entrando na conclusão deste bloco, que iniciou no capítulo 5, que nós chamamos o Sermão da Montanha, onde Mateus reúne muitos ensinamentos de Jesus sobre vários temas. Já vimos a leitura ou a releitura dos mandamentos e agora Jesus vai, na verdade, desdobrando esses mandamentos, cujo núcleo central é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui Jesus, no Evangelho de hoje, também bastante conhecido, vai nos recordar uma verdade fundamental, que nós não somos juízes. O juiz é aquele que reúne todas as provas, escuta todas as testemunhas e emite uma sentença. Então só Deus pode fazer isso. Então nós não podemos de forma nenhuma usurpar isso que é próprio de Deus, sermos juízes absolutos. Claro que nós temos a capacidade crítica de averiguar, de discernir, evidentemente, até certo ponto, também cabe a nós fazer determinados juízos diante da nossa responsabilidade. Porém, nós não podemos pensar de forma nenhuma que o nosso julgamento já parte de uma sentença que é a condenação. É isso que Jesus quer dizer no Evangelho de hoje. Quando ele diz, não julgueis para não seres julgados, nós devemos escutar essa palavra, esse verbo julgar, da boca de Jesus, com o significado de condenar. Então nós diríamos assim, não condeneis e não sereis condenados. Por que é uma condenação? A condenação é já a pena resultado de um julgamento. Então, nós devemos distinguir essa diferença entre o julgar e o condenar. Aqui Jesus está dizendo, usando mesmo a palavra julgar, não condenar. Porque a condenação, esta sentença, ela não é uma prerrogativa do ser humano. Ao ser humano cabe, com uma atitude de misericórdia, corrigir para ajudar a crescer e não condenar simplesmente para punir. E, portanto, Jesus diz no Evangelho de hoje e reafirma esta verdade, que nós não devemos ser juízes absolutos nem dos outros e muitas vezes também somos juízes nossos. Quantas vezes não nos perdoamos e assim travamos até o nosso próprio crescimento e a nossa conversão. E aí Jesus dá um exemplo muito concreto, onde ilustra, fica claro, que nós não podemos pensar de forma nenhuma que só os outros têm erros, só os outros são objeto dos nossos julgamentos. Mas todos nós somos necessitados de correção, de ajuda. Então, antes de uma punição, nós devemos ter a correção. Porque a punição, ela simplesmente expressa, vamos dizer, o resultado de um julgamento sem considerar a possibilidade de mudança. Então, você é punido.
quando na verdade o ser humano precisa ser corrigido. E aqui Jesus diz: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? É interessante, né? Foi traduzida a palavra, né? Olhar, enxergar por observar. Então, observar é um olhar mais atento. Quando você está observando, então você tem esse olhar atento, mas com uma conotação também muito específica, sem intervir. Então, muitas vezes, essa observação ela é descomprometida. Porque observas o cisco no olho do teu irmão? Isto é, porque olhas sem se comprometer. Então, essa aqui já está já é uma atitude, né, um tanto contraditória da própria fraternidade. Somente observar. Então é como se eu estivesse observando alguém que estava assim caminhando para o buraco e depois não digo nada a ela, né? Estava só observando, né? Não tenho nada a dizer. Então Jesus diz: como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Então aqui de novo Jesus reforça que nós não podemos ficar apenas, né, observando, mas nós devemos nos comprometer também com o outro. E um desafio desse evangelho, que muitas vezes não é compreendido, é perceber a responsabilidade que nós temos diante do outro, que até mesmo não está consciente dos seus erros e da necessidade de mudança. Porém, nós precisamos ter uma atitude que diríamos de mão em contramão. Isto é, nós queremos ajudar o outro na correção, mas nós devemos também nos deixar ajudar pelo outro, porque senão não testemunharemos o valor que a correção tem, porque só serve para o outro. Jesus concluiu o evangelho de hoje, né, fazendo uma provocação, quando ele diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então vejam aqui a mudança, não é tira a primeira trave do teu próprio olho e então observarás bem. Não, enxergarás bem com uma finalidade, não apenas para acusar o outro, que o outro tem um erro a ser corrigido, mas enxergar para ajudar o outro na retirada desse cisco, né? Que, ou seja, impede de enxergar. Às vezes as pessoas interpretam este evangelho de uma forma muito distorcida. Por que você está vendo o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu? Vai tirar a trave do seu olho. É como quem diz: me deixe com os meus pecados e fique com os seus. Mas Jesus não diz isso, Jesus não está propondo isso. Pelo contrário, Jesus está aqui insistindo que há um compromisso de fraternidade. Vejam que o próprio Evangelho utiliza várias vezes o olho do teu irmão, o cisco do olho do teu irmão, não é do outro simplesmente, é do irmão. E, portanto, há um compromisso de fraternidade, uma corresponsabilidade. E como dizíamos, nessa mão e contramão, eu que ajudo e eu que me deixo ajudar pelo outro. E, portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, interpretar, porque estaremos distorcendo o pensamento do Evangelho, se nós admitirmos essa possibilidade de fique com os seus pecados, fique com os seus ciscos, que eu fico com a minha trave. De forma nenhuma. Jesus diz que é preciso retirar tanto a trave como o cisco. Para quê? Para, nessa corresponsabilidade, os dois se ajudarem. Então imagine, se para tirar o cisco do olho do outro é preciso uma ajuda, quanto mais não será também necessária ajuda para retirar a trave. Então ninguém está isento desta corresponsabilidade e ninguém está isento da necessidade de se deixar ajudar também para tirar aquilo que impede, né, de crescer, de enxergar, de caminhar e assim por diante. Então peçamos ao Senhor que de fato tenhamos essa humildade, né? Uma questão de humildade para reconhecer que muitas vezes no nosso olho existe uma trave, muitas vezes no nosso olho há um cisco que incomoda
e que sozinhos nós não podemos tirar. A própria experiência tem demonstrado isso, né? Quantas vezes você tem um incômodo do olho e tenta, vai para frente do espelho, mexe e às vezes fica pior. E às vezes com um simples toque de uma outra pessoa, tudo se resolve. Então que tenhamos essa humildade para nos deixarmos corrigir e tenhamos essa coragem também humilde, sincera, fraterna, de ajudar na correção dos outros. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.